tem um outro ponto de habitação que eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco para o nosso ouvinte, nosso espectador. O senhor está tratando de um conceito aqui de moratória construtiva na região do Vila da Serra. O que o senhor está dizendo exatamente com isso? O senhor vai impedir que as construções atuais aconteçam? O senhor vai parar os empreendimentos atuais? O senhor vai parar o licenciamento, os processos de... O que é exatamente que o senhor está propondo nessa moratória construtiva? Boa pergunta, te agradeço pela pergunta, porque não adianta você investir somente em rodovia. Né? Hoje aqui eu acabei escutando aqui que estava tudo parado desde 281. Nós temos sim que investir nas obras viárias necessárias, que inclusive já deveriam estar prontas. Mas é inevitável, é imprescindível a revisão do plano diretor. Hoje os empreendimentos ali no Vila da Serra são aprovados dentro de gabinete de prefeito. Nós temos que fazer um plano diretor, discutido com a sociedade, discutido com a Câmara, e aprovar esse plano diretor. E a partir daí os empreendimentos passam a ser aprovados sem precisar discussão dentro de gabinete. Discussões em gabinete. Tem que acabar. Isso é velha política. O prefeito João Marcelo falou ontem que Nova Lima não é uma Ferrari sem motor. O prefeito João Marcelo é um jovem que pratica política antiga. É um jovem velho. Porque a velhice não está na idade, não. A velhice está na cabeça. Isso é velha política, é o que ele faz hoje. E quando eu falo, e eu vou te falar e vou te dar nomes. Ele licenciou recentemente o Belágio. O Belágio vai colocar naquela região mais 29 mil carros. E em seguida ele anunciou uma via que vai sair do Vila de Montanha e passar na porta do Belágio. Você não acha isso muito curioso, não? Aí eu falo que eu vou resolver mobilidade e eu licencio um empreendimento que vai colocar 29 mil carros. Uma situação que ele acabou de dizer ontem aqui, que a obra, que na verdade tem que haver um acordo entre as prefeituras, que tem um grave problema de licenciamento ambiental. É mais uma mentira que se fala. Você não tem nenhum licenciamento ambiental. O projeto não está aprovado. Você não discutiu isso de maneira completa. Você tem que trazer o IEF, tem que discutir isso primeiro. Essa obra não é uma obra que se faz de um dia para o outro. Nós estamos falando de obra viária. Um prefeito incompetente que gastou 4 anos para fazer menos de 3 quilômetros, vai fazer essa obra, gente? Vai fazer essa obra nunca. Vai gastar 30 anos para fazer essa obra. Mas volta, eu queria que o senhor explicasse a moratória. Para mim não está claro. A moratória é temporária. Nós vamos fazer a moratória temporária. Aqueles empreendimentos que já foram licenciados, que já estão em andamento, pode ficar tranquilo que vão acontecer. Agora nós vamos sim fazer uma moratória temporária com prazo determinado para que a Câmara de Vereadores, a sociedade, rediscuta aquela região e coloque não só aquela região. Nós temos que também fazer desse plano diretor áreas hoje que são destinadas à mineração, que não são utilizadas. Nós temos que, nesse plano diretor, vocacionar essas áreas para habitação. Outra coisa que nós temos que fazer, não adianta a gente segregar o rico aqui em cima e o pobre lá embaixo. Isso não existe. Oscar Niemeyer, que é um dos maiores arquitetos do mundo, deu belos exemplos de como fazer construções. Ele projetava prédios com 1 quarto e 4 quartos. Por que isso? Isso também influencia na mobilidade. O rico precisa do pobre, gente. Se constrói um prédio, esse prédio maravilhoso que está aqui, ele foi construído só com engenheiro? Só com arquiteto? Ele precisou do pedreiro, ele precisou do pintor, do servente pedreiro. A sociedade, ela é heterogênea, nós precisamos de todas as classes sociais. Então nós não podemos segregar pobre de um lado e rico do outro. Isso está errado. No meu plano de governo, no nosso plano de governo, a gente vai resolver também mobilidade com inteligência. Tem 2 grandes obras que poderiam resolver aqui esse elo de ligação, né, entre Belo Horizonte e Nova Lima, né, que praticamente está integrada, né, praticamente uma cidade só. Né, aquele ambiente está todo... não tem mais separação. Nós também precisamos fazer investimento inteligente. Nós temos que virar esse fluxo. Nós temos que proporcionar para a região mais afastada do Vila da Serra o desenvolvimento econômico, para que a gente possa também oportunizar empregos daquela região, para que a gente inverta o fluxo. A estrada de Sabará, que não, na verdade o foco não é ligar Nova Lima a Sabará. Nós temos que ligar Nova Lima a Belo Horizonte passando pelo Taquaril. Nós vamos afogar 10, 15% do tráfego por ali. Nós temos que também fazer a via de integração, que foi uma via que iniciou lá atrás, gastou-se fortunas e a via fica parada até hoje. Essa via de integração vai ligar a Regional Bicalho, Nordeste a Noroeste, para que a gente possa integrar a cidade e também tirar parte do fluxo que hoje passa pelo Vila da Serra, passando por aquela região. Então, na verdade, mobilidade você não resolve com um único tema. Nós temos que investir em transporte público. O transporte público é precário.
Nós temos que chamar o governo do estado para uma conversa e, de fato, temos que, né, fazer um conselho, que eu sugiro, de todos os prefeitos da região, para, juntos com o governador, analisar esses contratos e cobrar que as empresas cumpram o contrato. Se a empresa for cumprir o contrato, nós temos que entrar com ação, na minha visão, judicial, para tirar essa empresa que não está cumprindo o contrato. É assim que é a regra do mercado. Por que que na política não se usa a regra de mercado? Quando não se cumpre o contrato no mercado privado, você cancela o contrato. Então por que que no privado não é dessa forma?